Eu tenho visto muitas pessoas pedindo o fim da pandemia. E não é para menos. Essa pandemia tem causado em nós muitas dores, muitos sofrimentos. A pandemia tem tirado de nós a liberdade. A pandemia tem tirado de nós coisas simples, banais, como abraçar as pessoas, como beijar as pessoas queridas. Nem isso nós estamos podendo fazer. Isso tudo é muito triste, né? Isso tudo é muito frustrante. Como se não bastasse a impossibilidade de sequer ir a um restaurante, de sequer tomar um sorvete no shopping, de sequer fazer uma viagem, isso tudo está proibido em razão da pandemia. Como se não bastasse tudo isso, e mais importante do que tudo isso, na verdade, é que essa pandemia tem ceifado muitas vidas, muitas pessoas da nossa família, do nosso círculo de amizades, pessoas da nossa sociedade, estão morrendo em função dessa doença, desse vírus. Isso tem causado muita apreensão, muita dor, muito sofrimento. Nós estamos com medo. Nós estamos com medo do que pode acontecer conosco. Nós estamos com medo das pessoas que se aproximam de nós. Quantas vezes nós desviamos das pessoas porque estamos com medo de sermos contaminados, porque não sabemos, é um vírus muito silencioso, não sabemos se aquela pessoa está ou não contaminada, e aí o contato conosco pode transmitir o vírus para nós, que vamos trazer para outras pessoas e que pode ocasionar uma grande tragédia. Aliás, em muitas famílias tem acontecido essa tragédia. É muita coisa difícil, né, para a gente entender, para a gente explicar e principalmente para a gente viver. Então eu tenho visto muitas pessoas, muitas igrejas, muitas instituições pedindo o fim da pandemia. Só que eu queria lançar uma reflexão para nós. Será que nós devemos pedir o fim da pandemia sem antes entendermos o porquê dessa pandemia, o porquê de tudo isso, por que essas coisas estão acontecendo? Porque veja bem, isso não está acontecendo por acaso. Isso não está acontecendo simplesmente sem qualquer sentido, sem qualquer razão, um vírus que muta, que está causando tudo isso e ponto final, simplesmente essa é a explicação. Não. Então nós precisamos entender o que está por detrás de tudo isso, qual é o ensinamento, qual é a explicação, qual é o entendimento que devemos ter, a fase que nós estamos vivendo. Nós estamos num processo de regeneração. Nós estamos deixando provas e expiações para um processo de regeneração. Isso já era previsível, nós já sabíamos, o próprio amado e inesquecível Chico Xavier já nos alertou isso quando o homem pisou na Lua. Chico disse que 50 anos depois de que o homem pisasse na Lua, aconteceria esse processo de regeneração, deixando provas e expiações para um processo de regeneração. O que é regeneração? É a verdadeira peneira, é um funil, onde nós, obrigatoriamente, durante todo esse período, nós temos que transformar o nosso coração, transformar o nosso interior, buscar aquilo que Kardec já nos alertava em 1853, que era exatamente a transformação interior, do nosso interior, a nossa transformação, a nossa mentalidade, o nosso comportamento ser transformado, ser renovado, ser totalmente modificado. Entretanto, nós estamos vendo que essa pandemia, apesar de todo o sentido que ela traz, deixa eu mudar aqui de mão, vocês estão vendo aqui que tem alguns mosquitinhos aqui, né? Final de tarde, vim fazer uma caminhada e achei por bem fazer essa reflexão neste cenário lindo, olha que maravilha. E eu estou compartilhando com vocês esses ensinamentos espirituais, porque também passaram a me fazer muito sentido, e eu tenho certeza que vai fazer sentido para vocês também. Então, é, nós estamos nesse processo de regeneração, de um grande afunilamento. Esse afunilamento exige de nós um comportamento diferente, um novo tempo, uma nova era. E ainda assim,
muitas pessoas não se deram conta dessa situação, porque eu tenho visto os noticiários e aumenta o número de violência doméstica por conta da pandemia, as pessoas estão ficando mais em casa, tem aumentado o número de violência doméstica, as mulheres estão sendo mais agredidas. Aumenta o número de violência infantil, as crianças estão sendo mais agredidas, estupradas, violadas na sua intimidade nesse período de pandemia. Aumenta a fome, o desemprego, as pessoas não estão sendo solidárias, não estão se amando. E é justamente o contrário que deveria acontecer. Nesse período de pandemia, e como o próprio nome sugere, é algo que atinge o mundo inteiro, não é um país, não é uma região em específico, mas todo o planeta está sendo atingido por essa pandemia. Estão morrendo pessoas do Brasil, da China, da Inglaterra, da Europa como um todo, da Ásia como um todo, das Américas. De todos os lugares nós estamos vendo e acompanhando as tragédias e o colapso do sistema de saúde. Uns países estão mais preparados, outros menos, mas de modo geral está atingindo todo mundo. Então era o momento de nós nos unirmos, de nós falarmos, poxa vida, do jeito que nós estamos vivendo não está correto, do jeito que nós estamos vivendo tem causado tudo isso, essa dor, esse sofrimento. E é preciso modificar, porque ao invés de nós pedirmos o fim da pandemia, e essa pandemia ela só vai acabar, porque se acabar a pandemia do coronavírus por conta da vacinação, vai vir outro cenário, outro cenário, outro cenário, porque você já deve ter ouvido um ditado que se não é pelo amor, vai ser pela dor. E nós estamos tendo um tempo de amor muito grande que nós não valorizamos. Então, quem sabe agora será pela dor. Não é um castigo divino, longe disso, Deus nunca castigou nenhum dos seus filhos. Não se trata de um castigo, mas se trata de um chamamento para modificar os padrões mentais, comportamentais, as atitudes, as práticas, as vibrações. Então, esse processo, por mais que nós peçamos a Deus para que cesse a pandemia, ela não vai cessar, porque a única maneira que nós temos de fazer cessar essa pandemia é mudar o padrão, o comportamento, a mente. E nós precisamos fazer isso urgentemente para que hoje a pandemia tenha matado algumas pessoas longe, outras pessoas mais próximas, amanhã estará dentro da nossa casa. Se é que você que está me assistindo já não teve essa presença, teve essa situação já experimentada dentro da sua família, dentro da sua casa. Nós precisamos mudar. Nós precisamos mudar o entendimento da vida, do universo, das pessoas, de como nos relacionarmos, de como ganharmos dinheiro, de como nos relacionarmos espiritualmente. Nós precisamos entender as coisas de uma outra maneira, buscar outras formas de compreender o universo. Então, honestamente, eu acredito, com base na orientação da espiritualidade amiga e benfeitora, que não cabe a nós rogarmos a Deus para que cesse essa pandemia, mas cabe a nós todos mudarmos os nossos padrões, mudarmos as nossas mentes, mudarmos o nosso entendimento de vida, de sociedade, de economia. Essa tão esperada nova era é isso, é uma nova era, é um novo tempo. Assim como tem muita gente pensando, precisava voltar tudo ao normal. Não, não pode voltar, porque exatamente tudo que nós consideramos como normal é que causou tudo isso e tem causado todo esse estrago no nosso planeta. É preciso mudar o padrão mental, mudar o entendimento da vida, como eu acabei de dizer. É preciso sermos novos seres para uma nova época. Então essa mudança, esse fim da pandemia só acontecerá quando nós nos conscientizarmos de que é necessário mudar o nosso padrão mental. E para encerrar, deixa eu contar uma historinha para vocês. Enquanto eu vou caminhando aqui, eu vou contar uma historinha para vocês. Deixa eu virar aqui por causa da luz, né? Tô com a luz natural. Deixa eu contar uma historinha para vocês que é muito importante. Nós, quando pega fogo na floresta, o passarinho preocupado com o seu habitat, com a sua casa,
com seus filhotes. A chama não tem limite, ela invade, ela destrói, ela consome, ela acaba com tudo. O passarinho, então, ele pega no seu pequeno bico a água e gota a gota ele vai jogando na floresta para tentar apagar este incêndio. Porque ele tem consciência do que isso vai causar, do que isso vai devastar, do que isso vai destruir. E muitos animais, talvez o elefante, que pode acumular mais água, tira sarro do passarinho e diz assim: olha, passarinho, você que de gota em gota não vai conseguir acabar com esse incêndio na floresta. Mas o passarinho não dá ouvidos e continua pegando uma gota d'água aqui, jogando lá no fogo, e vai pegando aqui, jogando lá, e vai fazendo a sua parte. Ao invés do elefante, da girafa, sei lá, de todos os outros animais ficarem tirando sarro do passarinho, se todos se unissem, se todos se unissem, o fogo da floresta iria cessar mais rapidamente, porque todos se uniram e não ficaram criticando, criando mais divisões, mais problemas. Por outro lado, quando nós enchemos o copo d'água, enchemos mesmo por completo. Se nós colocarmos mais uma gota d'água neste copo com água, o que é que vai acontecer? Vai transbordar, vai derramar. E talvez essa gota d'água que você está fazendo ou precisa fazer é a diferença para esses tempos sombrios que nós estamos vivendo. Se você colocar a sua gota d'água neste incêndio, pode ter certeza que vai ser o que precisa para cessar este fogo. Nós estamos neste momento difícil. Você pode dizer: poxa, mas se eu fizer a minha parte e tantos outros não estão fazendo, faça. Porque mais cedo ou mais tarde, diante dessa catástrofe, diante desta dor, desse sofrimento que estamos vivendo, não é possível que as pessoas não vão se sensibilizar. A pandemia está como um incêndio na floresta, queimando, 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 e uma hora vai chegar no ninho de todos nós. Faça a sua parte, vibre no amor, vibre na alegria, na esperança, na espiritualidade. Faça a sua parte, porque ela fará uma grande diferença diante do cenário que nós estamos vivendo. Um grande abraço a todos, que Deus abençoe. E eu quero dizer para você que se esse vídeo faz sentido para você, pode fazer sentido também para muitas outras pessoas. Marque as pessoas, compartilhe esse vídeo, porque eu tenho certeza que muitos corações serão alcançados. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.